RC7 FM, agora em São Paulo, 10 horas e 7 minutos. Bom dia pra você, tudo beleza? Hoje é quarta-feira, 21 de junho de 2017. Está conosco aqui o secretário de governo, Rosenil Barros Orfão. Bom dia, Rosenil, tudo beleza aí? Bom dia. Tudo bem com você, Rosenil? Tudo bem. Tudo jóia. Rosenil, nós viemos aqui hoje falar, você foi convidado a vir aqui na Rádio Sat para falar sobre o PPA. A turma fala, o que é PPA? É o Plano Plurianual Participativo. Antigamente, né, se ouviu falar muito no tempo do Marcelo Cândido, das PPAs, tal, todo mundo fazendo nos bairros, né? E era onde foi divulgado, porque até então muita gente nem sabia o que era isso, né, da população de Suzano. Estamos voltando aí novamente, né, com o PPA. Eu queria que você falasse, explicasse para a população de Suzano o que exatamente é PPA, como é que funciona, como que a população pode estar participando, o que se é discutido nisso daí, né? O que se fala, quais são os projetos, enfim, como é que isso é colocado em prática. Um monte de pergunta na baseada só. Só um minutinho. E qualquer pessoa que quiser fazer alguma pergunta, você pode participar pelo WhatsApp da rádio, 11 98997 0701, está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, onde você também poderá fazer a sua pergunta lá no portal da Rádio Sat. À vontade. Legal, Paulinho. Um monte de perguntas assim, ao mesmo tempo, eu acho que ajuda. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço, né, da Rádio Sat, uma rádio comunitária que vem valorizando bastante o espectro de comunicação social na nossa cidade, na nossa região. Então, parabéns a você que é um lutador nesse campo da comunicação social, utilizando inclusive o instrumento de uma rádio comunitária. Queria dar um bom dia aí a todos os seus ouvintes da Rádio Sat. Nós sabemos que a base de ouvintes da rádio vem aumentando bastante. O trabalho que está sendo feito por esse órgão e esse instrumento de comunicação social tem dado sinais vigorosos da seriedade do trabalho com que está sendo conduzido essa situação da informação, né? Que na verdade é um direito das pessoas, o direito à informação. E nesse campo dos direitos é que o PPA se estabelece, né? O PPA, um plano plurianual, que a gente chama, ele compõe, faz parte de uma das peças de planejamento que os governos possuem para conseguirem se estabelecer enquanto governo. Tudo que a gente for fazer na vida, não só na área pública como privada, é fundamental o planejamento, né? E o nosso país, que é um país jovem, né, podemos dizer assim, nossa república é uma república jovem, somos aí mais de 5.000 municípios por todo o Brasil, e a partir da Constituição de 1988, estabeleceu-se alguns princípios norteadores da Constituição do nosso Estado, que é o Estado de Direito. E para que o Estado funcione adequadamente, nós temos que garantir que ocorra eficiência na prestação do serviço público, na ordenação dos recursos. E o PPA é um desses instrumentos que foram criados para que possamos modernizar o nosso Estado. O PPA, junto com o Plano Diretor, também, que é uma peça de planejamento de governo, a LUA, que é a Lei Orçamentária Anual, também uma peça ordenadora aí do processo de planejamento de governo, e a LDO. São questões, essas peças de planejamento, elas possuem dimensões técnicas, jurídicas, né, que são muito interessantes. Nós temos profissionais e técnicos que se formam enquanto gestores públicos, enquanto consultores e assessores, que ajudam a construir as peças de planejamento de governo, no aspecto jurídico, contábil, financeiro, que tudo isso é muito importante. Mas o mais legal de tudo isso, Paulinho, é que essas peças, elas trazem um ingrediente político muito forte e muito importante, o que permite que todas as pessoas possam participar do desenvolvimento e da construção dos processos de planejamento de governo. E isso já é possível no Brasil, desde a Constituição.
E o governo Rodrigo Achiuchi, o nosso vice-prefeito Valmir Pinto, eles vêm organizando, e no próprio processo de discussão do programa de governo lá nas eleições, eles entenderam, e toda a base social, todos que apoiam o governo, entenderam a importância de se estabelecer a estratégia de um governo participativo para que nós possamos ter mais eficiência na gestão. Então, grosso modo, é isso, né? De modo específico, né, como você perguntou, quais projetos estão envolvidos, né? Como que efetivamente se estabelece estratégias para a implementação dos projetos. Grosso modo é o seguinte: nós temos que pensar o governo como um todo, em todas as suas áreas, que garantem, no final, a eficiência e o estabelecimento da política pública que tem por objetivo garantir direitos. E a estratégia do governo Rodrigo Achiuchi foi ter uma máquina enxuta, eficiente, com um número aí de secretarias e de órgãos gestores adequados para tocar o programa de governo. Então nós temos 18 secretarias: educação, cultura, esporte e lazer, desenvolvimento econômico, saúde, né? As secretarias que apoiam as demais secretarias, como Secretaria de Administração, de Finanças, a própria Secretaria de Governo, da qual faço parte. Mas o bacana é que todas essas secretarias que têm atividades específicas, elas devem trabalhar em uma centralidade. O governo tem que ter uma centralidade, um projeto que garanta a identidade daquilo que se quer construir para a cidade e o rumo que nós queremos garantir para a cidade. Então o PPA, ele nos dá a possibilidade, enquanto governo, de planejar a cidade em médio prazo. Nós estamos construindo o PPA esse ano, e ali nós estaremos estabelecendo na lei aquilo que será prioritário e necessário para que Suzano tenha o desenvolvimento, tenha justiça, tenha garantia de direitos, tenha os serviços necessários para a cidade ser uma cidade forte durante o período de 2018, 2019, 2020 e 2021. Então é uma peça de planejamento de governo de médio prazo, como a gente chama, né? Como que essa peça tem que ser construída? Ela tem 3 origens, né, que nós entendemos ser importante. A primeira origem é o programa de governo que foi discutido com a população lá no processo eleitoral. Aquele programa de governo que foi discutido no processo eleitoral, ele foi transformado em um documento. Esse documento foi registrado na Justiça Eleitoral, é um documento público, e o nosso governo tem o compromisso de migrar para o projeto de lei do PPA aquilo que nós debatemos no programa de governo no processo eleitoral. A segunda origem, que deve sempre orientar a construção de um governo responsável, que tenha compromisso com a história da cidade e com o seu futuro, é migrar aquilo que é do PPA anterior, né? Porque esse ano o governo Rodrigo Achiuchi, ele está sendo conduzido com a política do atual governo, mas a peça de planejamento existente e que dá base legal ao funcionamento do governo foram construídos no ano passado pelo governo anterior. Então hoje nós estamos discutindo e executando o orçamento da cidade desse ano, que foi definido em lei no último ano do mandato anterior. E o PPA que nós estamos vivendo é o PPA que foi construído lá em 2013, que ordena o funcionamento da cidade para 2014, 2015, 2016 e 2017. Alguns desses programas nós temos que migrar para o PPA atual, principalmente aqueles que são da área da saúde, da área da educação, da área de organização da ocupação do solo da cidade. Então tem políticas que elas já estão amadurecidas no processo de construção da cidade, que devem ter continuidade. Então nós faremos isso também, migraremos programas importantes que já estão na cidade, muitas vezes antes do governo anterior.
É lógico que, ao fazermos isso, estaremos adequando esses programas à política do atual governo. Dando um exemplo na questão da política de saúde, né? Nós queremos ter um governo que fortaleça o Sistema Único de Saúde, fortaleça a estratégia de saúde da família, que garanta que as unidades básicas de saúde tenham remédios, que garanta que nós tenhamos médicos e profissionais de saúde atendendo a população, que a saúde pública seja tratada como um direito e não como um negócio. Então, existem alguns princípios importantes e norteadores do direito da população que estarão sendo estabelecidos nessa migração do PPA do governo anterior. E a terceira fonte de orientação do PPA são as plenárias participativas. É o processo sistematizado de participação da população, que é convidada a partir de uma dinâmica de participação social que o governo Rodrigo Achioche estabeleceu, a partir da Secretaria de Governo, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Negócios Jurídicos, enfim, de todas as secretarias, que esse processo de participação seja sistematizado e organizado de tal maneira que todos que dele participem se sintam capazes de influenciar a construção do PPA. E nesse sentido nós fazemos aí um convite a toda a nossa população de Suzano para participar das plenárias do plano plurianual, que ela se compõe de 2 modelos de plenárias, que numa primeira parte são o que a gente chama de plenárias preparatórias, que ocorrem nas regiões, ocorrem nos bairros, nas associações, e nós temos também um conjunto de 6 plenárias deliberativas, que é um momento efetivo de decisão daquilo que a população entende como importante e prioritário para a cidade. Nós já fizemos a nossa primeira plenária deliberativa, que ela ocorreu no dia 10 de junho, lá na Escola José Celestino Sanches, no Jardim Barã. E a nossa próxima plenária deliberativa vai ser lá na região sul da nossa cidade, no dia 24 de junho, próximo sábado agora, na Escola Adélia de Lima Franco. Então, toda a região do distrito de Palmeiras poderá e é convidada a participar dessa plenária do Adélia de Lima Franco. Nós montamos uma estratégia de ter 2 plenárias deliberativas por distrito, né? Como todos nós sabemos, a nossa cidade ela é organizada em 3 distritos, né? O distrito da região norte, que é o Boa Vista, né? O distrito da região central e o distrito da região sul, que é Palmeiras, né? Palmeiras de São Paulo. Então nós teremos 2 plenárias deliberativas em cada um desses distritos, totalizando um conjunto de 6 plenárias, onde a população poderá participar. Nessa plenária do dia 24 de junho, lá na Adélia, no Jardim Amazonas, todo mundo da cidade pode participar, mas a gente sugere prioritariamente que participe dessa plenária a população do Parque Buenos Aires, da Vila Fátima, do Jardim Planalto, do Jardim do Lago, do Jardim São Luís, do Jardim Amazonas mesmo, da Vila Cunha. A gente chama de Vila Cunha, mas é o Recreio das Palmas, né? Ali. E o próprio Jardim Brasil, Vila Ipelândia, Jardim Itamaracá, Jardim das Palmeiras e todas as adjacências, Jardim do Lago, Jardim São Luís, Nossa Senhora 1, 2, né? Porque depois lá no dia 1º de julho, também teremos uma outra plenária lá na região de Palmeiras, que vai ser no Nova América. E ali fica mais próximo o pessoal do Iqueda, né, pessoal do próprio Nova América e adjacências participarem. Grosso modo é isso. Rosenil, deixa eu fazer uma pergunta. O pessoal do terceiro setor, bom, vamos voltar um pouquinho no que você disse agora há pouco, relacionado aí o registro em cartório, lá no cartório eleitoral, que é o plano de governo, que foi feito aí durante as eleições, né? Candidatura do Rodrigo Achioche. Foi, vamos dizer, as promessas de campanha, certo? Essas promessas de campanha, vamos dizer assim, né? Elas... vocês colocaram
primeiro ano vamos cumprir tais coisas, segundo ano tais coisas, terceiro ano tais coisas? Vocês tiveram, assim, o cuidado, o preparo para percentuar a quantidade de do plano de governo para ser executado no primeiro ano, segundo, terceiro e assim por diante, não? Grosso modo, sim, né? O programa de governo que o prefeito Rodrigo Axuxa debateu com a população foi um programa de governo que teve a preocupação de ser um programa de governo factível, né? Que fosse possível de ser implementado. Quando você está no processo eleitoral, é necessário que tenhamos a responsabilidade de fazer um debate político eleitoral que seja compromissos efetivamente assumidos. Eu acho que temos que sair desse campo da promessa e entrar no campo do compromisso. E aquilo que é falado tem que ser feito. Talvez estejamos um pouco longe disso, né? Mas eu acho que a cada processo eleitoral a seriedade das eleições amplia-se. Eu acho que a consciência do eleitor aumenta. E a capacidade dos gestores e dos representantes da população também tem que aumentar. Então nós tivemos esse cuidado de ter um programa de governo possível de ser implementado. Mas o processo eleitoral, você não tem as ferramentas e todas as informações necessárias para a gestão. Nós temos um diagnóstico político que tem que ser eficiente, porque se não for eficiente também, provavelmente terá pouca chance de ser eleito. E essa tarefa agora de planejar no período de 4 anos começa no PPA, né? E nós temos inclusive uma questão que corre a nosso favor, porque esse ano nós estamos também produzindo um plano diretor, que é uma peça de planejamento que permite você pensar a cidade para os próximos 10 anos. Então, um projeto de lei que planeja a cidade mais a longo prazo. Agora, ao fazer um PPA e fazer um plano diretor, nós somos obrigados a pensar a cidade em 20, 30, 40 anos. Então, o programa de governo de Rodrigo Axuxa, ele pensa a cidade historicamente, tanto aquilo que nós temos dívidas sociais, dívidas de planejamento urbano que devem ser resgatados. Posso dar o exemplo das ocupações irregulares que tem na cidade, porque o último governo esqueceu um pouco essa estratégia do planejamento urbano, da política habitacional, e nós temos hoje uma deficiência na fiscalização, uma deficiência no processo de atendimento ao direito de moradia das pessoas, né? E isso está contemplado no programa de governo, e agora no PPA nós iremos montar a estratégia daquilo que será possível resolver nos próximos 4 anos. Mas a questão habitacional é uma das questões que muitas vezes demoram além do tempo de governo para serem resolvidas, principalmente quando a gente tem um acúmulo muito grande de serviços que não foram feitos. Nesse sentido, é necessário que o governo oriente o desenvolvimento da cidade para além dos próximos 4 anos. E nós poderemos fazer isso com bastante eficiência esse ano, porque nós temos o plano diretor que também está sendo construído de modo participativo nessa dinâmica que foi criada pelo governo Rodrigo Axuxa. Não sei se respondi adequadamente a sua pergunta, mas com certeza aquilo que o plano de governo debateu deve ser implementado. E para ser implementado tem que ser agora planejado de acordo com os recursos que nós teremos à disposição do governo nesse período para poder garantir os investimentos na cidade. E isso, inclusive, está amarrado ao orçamento da cidade. Que nós temos que lembrar que para esse ano nós temos em torno de 713 milhões de reais que foram planejados pelo governo anterior, né, ou orçados. E para o ano que vem nós estamos planejando, entendendo que teremos 719 milhões e 689 mil reais para o orçamento da execução orçamentária do ano que vem. Então nós temos que adequar a demanda e a necessidade da cidade
aos recursos financeiros que temos e também adequá-lo às demandas e às necessidades que as pessoas possuem, dentro, lógico, do arcabouço jurídico que temos adequadamente. Bom, mandando um abraço aqui o Rogério Davan, mandando um abraço para você, e também a Neia Correia, lá do Jardim Santo Inês, tá? A gente manda de volta um abraço aí para a Neia, para o Rogério Davan, um grande vereador, né, que tem aí contribuído muito com o crescimento aí, o fortalecimento da capacidade que o governo tem de garantir direitos às pessoas. Rosenil, a gente pode culpar aí os governos passados pelo PPA participativo, plano plurianual participativo, plano diretor, da situação que está Suzano hoje, com essa falta de planejamento, crescimento desordenado, infraestrutura péssima, saneamento básico ruim, educação horrível, saúde um lixo e etc e tal. A parcela de culpa dos governos passados deve ser muito grande, porque como é planejado 4 anos, planejado 10 anos, planejado 15, 20 anos. Então, nós temos aí um atraso de décadas hoje para Suzano. Como tentar recuperar isso? Assim, meio que, vamos dizer, fazer um milagre em 4 anos. Não pensar nos 8, mas pensar nos primeiros 4 anos. É uma boa pergunta essa, Paulinho. Eu penso o seguinte, e no governo a gente tem debatido muito isso, como premissa, ou premissa de garantir sucesso, eficiência, presença. O prefeito tem dito que temos que pensar a cidade daqui para frente. Nós não podemos abrir mão, lógico, da história, daquilo que nos constituiu até agora, com todas as virtudes, mas também com todos os defeitos, e enfrentar o que é necessário enfrentar, para garantir e recuperar o que precisa fazer. A gente trabalha muito com aquela ideia da mudança que Suzano precisa. E isso a gente quer fazer de modo participativo, de modo que envolva todo o conjunto do governo e também a população. Isso tem que ter clareza. Agora, não podemos não levar em consideração o pragmatismo necessário da execução das políticas e da capacidade de gestão. Você falou em culpa, né, de governos anteriores. Eu não entro muito nessa seara da culpa. Não quero fazer juízo de valor. Mas eu vejo que nós temos responsabilidades. Eu acho que nós temos a responsabilidade no nosso tempo. No tempo que nós estamos agora para governar, que são 4 anos, 6 meses já estão, né, sendo cumpridos, com muita eficiência, com muita força, com muita energia, com muita capacidade. Nós temos, é lógico, muito por fazer, mas temos um governo muito presente, que vem mudando já a presença da capacidade do governo junto ao direito das pessoas, à manutenção da cidade, uma cidade iluminada, ao sistema de educação que tem que funcionar, ao sistema de saúde que tem que funcionar, tem que melhorar. Daqui a pouco mesmo o prefeito já estará organizando e inaugurando mais uma melhoria importante no nosso pronto-socorro municipal, junto lá com o nosso secretário da Saúde, com o nosso coordenador de pronto-socorro, que é o Mauro Vaz. Então, é um governo muito presente e muito atuante. Agora, a responsabilidade nossa é nesse período de 2017, 18, 19, 20. E realmente, eu acho que não podemos nos furtar a fazer as críticas necessárias àquilo que não foi feito adequadamente. Até porque, se não fizermos adequadamente a crítica, nós não teremos a oportunidade e a construção das condições objetivas necessárias para trazer o antídoto e o que é necessário para melhorar. Então, quando você fala, né, se existe responsabilidade de governos anteriores com relação a alguns direitos ou algumas estruturas ou algumas capacidades da cidade que não estão a pleno vapor, comparando inclusive com outras cidades do Brasil, do estado de São Paulo, a gente tem razão, né? A gente poderia estar com a questão da habitação melhor resolvida, a questão da revigorização do espaço urbano da cidade na área central mais resolvida. Eu acho que os governos anteriores
fizeram algumas ações nesse sentido, somente o governo que foi de 2005 a 2012, nessa questão de fortalecimento do centro da cidade, com a criação de espaços novos importantes de lazer, né, e de recreação e de aumento, por exemplo, do fortalecimento do centro da cidade, com mais bancos, mais serviços, né, nessa área bancária, na área de comércio, na área de serviços, porque Suzano é uma cidade que a nossa força econômica está na área de serviços. É lógico, tem uma força industrial também grande, a agricultura um pouco menos. Eu acho que devemos pensar uma estratégia de fortalecimento da agricultura, e isso tem que ser feito daqui para frente, porque a política mesmo de fortalecimento da agricultura, da segurança alimentar, foi descontinuada nesse período recente. Então nós temos que retomar essas políticas que são fundamentais para garantir uma cidade com mais sinergia. É recuperar o tempo perdido, Rosilio? Recuperar aquilo que deve ser feito, né? O tempo a gente não recupera, né? O tempo é o tempo que a gente tem. Agora, nós estamos vivendo um momento histórico muito importante. Eu vejo que tem algumas pessoas que são muito pessimistas, né, com relação a essa crise econômica, essa crise política que a gente vive. Realmente, muitos de nós ficamos realmente preocupadíssimos, alguns ficam até atordoados. Mas nós sabemos que os momentos de crise também são os momentos de oportunidade, momentos onde nós podemos escrever historicamente, ou escrever a história com mais força. Eu vejo que nós temos em Suzano hoje uma possibilidade de ter uma cidade mais democrática, com uma força política que veio para resgatar aquilo que funcionava bem e dar um sentido de modernidade, de ousadia para aquelas políticas que estavam um pouco adormecidas, e também a questão de inovação, né? O prefeito Rodrigo tem trabalhado muito com essa ideia da inovação, principalmente na área de defesa social, na área da segurança pública. Ele tem trabalhado bastante essa questão da inovação no envolvimento mesmo da população, do setor econômico da cidade, para que possam investir com mais tranquilidade na cidade de Suzano. E para isso nós temos que ter um governo que tenha credibilidade. Para ter credibilidade tem que ter transparência. Para ter transparência tem que ter participação social. Aí volta a questão do próprio PPA, né? E a LOA participativa, que são instrumentos que dão transparência à ordenação do recurso público, a correta adequação daquilo que é prioritário, e isso cria um ambiente de tranquilidade, um ambiente de cada um saber para onde efetivamente nós estamos indo, porque tem eficiência no processo político e também no processo de gestão. Bom, eu tenho muitas perguntas para fazer para você. Eu sei que o tempo é curto, né? Você tem aí o compromisso de agora a pouco, daqui a pouco você vai acho que lá na Santa Casa, né, para a inauguração das novas instalações lá, uma ampliação. E também dizendo que, só para lembrar a população, que ontem eu recebi um e-mail lá da comunicação, que vai ser interditada o PS infantil para reforma, né? É isso mesmo? Eu entendi bem esse e-mail, que vai ser feito uma reforma no PS infantil e as crianças serão atendidas no PS normal, né? Justamente nessa adequação dessa inauguração também, de que será feita ainda hoje. Na verdade, o PS infantil, eu não diria reforma, né? Porque nós não temos PS infantil no município, né? Tem aquele lá, né? Onde é atendido o pessoal da criançada lá, o PS infantil, tem sim, do lado do PS lá. Eu cansei de levar meu filho ali, pô, né? Sim, mas é conhecido como PS infantil ali, né? Sim, mas essa estrutura, né, do PS infantil, que eu penso que deve ser efetivamente garantida, né, para a população. E aí, essa é a estratégia, né, da nossa área de saúde, que é ter realmente o PS infantil de um modo que atenda às crianças, né, a população, e um PS para a população adulta. Sim. Então eu não diria reforma, eu diria que é uma readequação. Criar uma readequação. Não podemos, lógico,
não dizer da importância dos esforços que foram feitos até agora para ter lá uma ala, mas nós precisamos caminhar mesmo para ter um PS infantil. Bom, vamos só para reforçar a PPA. Depois, outra hora, você volta com outra oportunidade, no outro horário mais largo. Será uma honra, gente, um prazer, né? Porque tenho mais 389 perguntas para fazer a você. Uhum. Vou fazer uma pergunta antes de a gente voltar para o assunto PPA, para depois a gente estar encerrando. Alguns ouvintes me questionou o seguinte: o Rodrigo Axuxi tirou o pé do acelerador? Porque nesses 100 dias, primeiros 100 dias, se passou muita notícia. Olha, tá fazendo, tá acontecendo, tá correndo. E houve uma diminuição depois dos 100 dias das notícias de execução de obras, de inaugurações, enfim, de um monte de coisa. Queria que você explicasse para a população se houve ou não essa tirada do pé do acelerador nesse pós 100 dias, já que alguns ouvintes falaram, o prefeito tirou o pé do acelerador. Está sendo feito, tá aí, a gente está vendo que os buracos estão sendo tampados, né? Que teve aí a licitação, foi aprovada a empresa, é um grande avanço, né? Porque a cidade, Deus me livre, estava horrível, né? Em relação a buracos. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o pós 100 dias. Olha, interessante essa sua abordagem. Nós que estamos ali, né, no dia a dia da máquina, nós temos percebido que o nosso ritmo vem ampliando-se, vem aumentando, o que é natural. Porque quando nós pegamos a prefeitura, a capacidade de resposta lá na primeira semana de janeiro era menor do que a que temos agora. Agora temos clareza que a capacidade de resposta do governo em todas as áreas para atender a demanda tem que aumentar. E nós estamos trabalhando forte nisso, principalmente na área de zeladoria, que é onde tínhamos um acúmulo muito grande de serviços que não foram realizados. Você deu o exemplo do tapa-buraco. E isso é grave, né? Tapa-buraco, que é um serviço básico, né, de uma cidade urbanizada como a nossa, onde 70% do território é pavimentado, as ruas, 70% das ruas são pavimentadas ou com asfalto ou com algum tipo de pavimentação, tem que ter manutenção, porque o pavimento é uma obra de engenharia, é uma obra que tem um custo alto, e quando fazemos a manutenção adequada, essa manutenção tem um preço, tem um valor. E quando isso não é feito, quando você for fazer a manutenção, você já não faz nenhuma manutenção, você vai fazer uma correção muito forte. E isso amplia o custo, às vezes em 20 vezes, às vezes em 30 vezes. Nós temos estudos lá na prefeitura, na área de infraestrutura e obras, que demonstram isso, né? O quanto que quando a manutenção não é bem feita, como que a gente muitas vezes gasta mais recurso para poder adequar. Então nós estamos correndo atrás disso. Tivemos um problema com o processo licitatório, isso é público, e nós queríamos que a licitação estivesse pronta ali em janeiro. Nós só conseguimos deixar a licitação pronta no começo de maio. Isso chama a atenção, acho que já que você falou nisso, eu quero colocar aqui uma questão para a gente pensar, porque o mercado que disputa a licitação do poder público, eu acho que realmente as empresas têm a obrigação de ter o dever, né? Elas querem participar, vai fazer a disputa no processo licitatório, mas as empresas não podem abrir mão da sua responsabilidade social. Eu acho que o que aconteceu no processo licitatório do tapa-buraco na cidade de Suzano foi uma violência contra o direito da população e o direito nosso, enquanto gestores públicos, de poder ter as ferramentas para tocar o serviço. Alguns problemas de formalidade lá no processo licitatório tem que ser resolvido com racionalidade jurídica, com racionalidade da área fiscal. Eu acho que quando o Tribunal de Contas suspende um processo licitatório, ele só faz isso porque alguém foi lá reclamar, né, que estava errado. E o Tribunal de Contas, eu acho que está certo, né, em dúvida, suspende. Mas, poxa vida, eu acho que o modo como as empresas se comportaram no processo licitatório do tapa-buraco em Suzano foi uma coisa assim de
Uma briga insana, né? Uma briga insana. Vamos se falar que foi um cartel isso aí? Não acredito nesse caso que foi cartel, não. Eu vi que foi, até porque o processo é aberto, né? Nós temos muita tranquilidade em dizer isso. Nós queremos desenvolver todas as áreas de negócio que forem possíveis serem desenvolvidas a partir da capacidade que o poder público tem de influenciar positivamente todas as áreas de desenvolvimento econômico e de negócios, né? As empresas, principalmente de engenharia, uma boa parte delas, e as maiores no Brasil, elas têm como clientes a área pública, né? Porque é o setor público que constrói estradas, constrói pontes, constrói usinas, constrói as grandes obras. E nós temos que garantir que as nossas empresas na área de construção civil continuem sendo as melhores do mundo. Temos que ter essa ousadia. E o governo Rodrigo Axuxa, naquilo que é o escopo de um governo como o de Suzano, que é uma cidade forte, uma cidade grande, uma das cidades mais importantes do Brasil, do estado de São Paulo, nós vamos influenciar positivamente os mercados, naquilo que nos compete e é possível fazer. Mas com muita, transparência e com a possibilidade que todos participem, né, da construção da cidade. E nesse caso já foi um exemplo. O processo licitatório do tapa-buraco, ele não permitiu assim a existência de um cartel, né? Pela experiência que a gente acumulou no trato da coisa pública até agora, nos permite afirmar isso. E que o trabalho seja de primeira, né? Que não seja aí aquela borra de asfalto que tapa hoje, daqui 10, 15 dias choveu, sai tudo. Pelo que eu percebi, o trabalho está sendo de primeira e eu tive a oportunidade de passar em algumas vias que tiveram aí o tapa-buraco. Pô, serviço 10, de primeira, não está aquele desnível, né? Horrível que todos os tapa-buracos no passado que foi feito aí, a rua fica toda em degraus. E hoje o cara que fez o tapa-buraco, ele nivelou o conserto ali, vai no mesmo nível do asfalto anterior. Uma pergunta, mais uma, que eu sei que você tem que ir embora, que o pessoal reclama muito, está questionando. Já fui falar depois, já fui falar para todo mundo que veio relacionado à área. Saúde. Muita reclamação relacionada à saúde. Como já foi passado algumas semanas que o Rodrigo esteve aqui, o secretário de saúde também. Sim. Médicos, principalmente médicos e remédios. O que você pode falar hoje, já depois de algumas semanas da última visita do Rodrigo Axuxa aqui? Então, quando nós assumimos o governo, falar de remédio, a cesta básica de remédios, ela estava assim, numa faixa de 12% a 13%, né, de remédios que a população tinha direito, sendo disponibilizado nas unidades básicas de saúde. Nós ainda não conseguimos atingir o nível que queremos, dos 100%, mas o último levantamento que vi, nós estamos aí na faixa de 70% da cesta básica de remédios sendo disponibilizada para as pessoas que precisam, principalmente daqueles remédios de ação continuada, daquelas demandas de saúde mais crônicas, né? Com relação a médicos, nós tivemos aí a contratação de mais de 100 médicos para atender a questão emergencial, do serviço emergencial, mas nós estamos adequando, né, a área de atenção básica. O nosso secretário Luiz Cláudio Lemon tem trabalhado com muito zelo, com muito despreendimento, com muita força e energia. A equipe de saúde da cidade é uma equipe que tem se mostrado extremamente envolvida para resolver e dar um grau de solução, de resolução também cada vez maior. A visão que a gente tem é que nós vamos garantir um serviço de saúde muito próximo daquilo que a população precisa. Agora, nós não podemos esquecer que a área de saúde, ela é uma das áreas onde a maioria dos governos tem muito problema, né? Nós temos alguns problemas estruturais, né, na gestão da saúde pública no Brasil. Não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Então, a gente pega o problema estadunidense, né, o próprio governo Barack Obama, que foi um governo muito bem avaliado, ele não conseguiu suprir a demanda por saúde naquela terra, né, que é uma terra que tem um orçamento perto de 10 vezes maior do que o nosso, em termos de riqueza, em termos de produto interno bruto e de força e de capacidade.
Então nós também continuaremos tendo aí desafios muito grandes na questão da saúde. Agora, uma coisa importante é ter responsabilidade com a política pública de saúde. Ela não pode ser utilizada como instrumento de negócio e também não pode ser usada como instrumento de barganha política, né? Eu acho que tem alguns gestores nossos no estado de São Paulo que fazem um pouco isso, né? O governo do estado de São Paulo, não o atual, o anterior, ele tratou a saúde, né, com algumas irresponsabilidades. A própria questão aí do Hospital das Clínicas, né? A gente sabe que é um hospital de retaguarda, um hospital que está sendo ampliado para garantir aquilo que o Hospital das Clínicas, com muita competência, vem atendendo a população do estado de São Paulo. E ele não é um hospital aberto, ele não é um hospital que vai funcionar como Luzia, né, que é um hospital regional que atende toda a população. E tem um deputado aqui da região que fica contando mentira para o povo, dizendo que vai ser, né, um hospital semelhante ao Luzia de Pinho Melo lá. E em Suzano, nesse caso específico, o nosso Hospital Federal, que já podia estar muito mais avançado, né? O governo Rodrigo Axuxa vai começar agora a construção do Hospital Regional. O difícil vai ser a manutenção, né? Não é ter um hospital, é fazer a manutenção, ter dinheiro para poder bancar os profissionais, né? Ter um corpo clínico lá de qualidade, quantidade. Olha, Paulinho, isso é uma questão natural. Lógico, se você constrói um hospital, você tem que ter recursos para mantê-lo. Agora, a cidade de Suzano é uma cidade rica. A região do Alto Tietê, que nós temos aí, se contar com Guarulhos, aí temos milhões de habitantes. É uma região importante no Brasil. E nós temos, com certeza, condições de ter e a necessidade de ter um hospital regional a partir de Suzano. Isso é um estudo que já foi amadurecido no próprio Conselho Regional de Saúde, quando foi aprovado a construção do Hospital Regional em Suzano. Isso foi feito com muita severidade, muita responsabilidade nessa decisão, que foi uma decisão tomada pelo governo federal, pelo governo estadual e pelos governos municipais da região. Isso foi discutido no consórcio do Condemate, a necessidade de ter um hospital regional. Agora, por irresponsabilidade de alguns políticos que quiseram mudar a área do hospital, refazer projetos, né, sem a necessidade, fez com que nós ficássemos 4 anos sem começar a obra. E são 23 milhões de reais que estão na conta da prefeitura há quase 4 anos. O Rodrigo, com a sua eficiência, jovem político aí, muito arrojado, foi a Brasília quantas vezes precisou, para que nós não perdêssemos esse recurso. E esse ano, com certeza, nós já vamos começar a construção do hospital, que vai deixar o pronto-socorro, pelo menos, do hospital disponível. Né? Só para... as UBS precisa de médicos. Sim. E quando teremos esses médicos, Rosenil? De que forma? Precisa ter concurso público? Vai ser formado aí uma PPP aí? O que a gente pode estar falando para a população que está reclamando a falta de médicos, especialistas, que vai no posto de saúde e não tem médico? Várias vezes está demorando para ser atendido, eles são obrigados a ir para Mogi e para outros municípios para poder ser atendidos. Então, Paulinho, eu quero dar uma debruçada no detalhe sobre essa questão, porque nós temos a solução, né, para essa questão. Mesmo com o orçamento reduzido desse ano e mal dimensionado, o governo, na sua estratégia emergencial, atacou a questão da saúde para atender a demanda, né? Nós temos a clareza de que existe falta, né? Mas nós estamos criando a resolutividade necessária para atender essa demanda. Eu não quero aqui discordar de que existe falta, não quero discordar disso, porque isso é uma realidade, mas depois eu posso te trazer aqui informações mais detalhadas, porque nós estamos avançando nisso, né? Uhum. E com relação aos profissionais de saúde, nós temos aí alguns instrumentos que permitiram as contratações, né? Mas eu quero ter a oportunidade de melhorar essa minha resposta. Tá. Porque as pessoas falam, mas sem médicos é Santa Casa. Santa Casa é PS, não é especialidades para
que os médicos possam atender nos postos de saúde, né? Então, hoje a gente tem aí um monte de gente reclamando. Agora mesmo vem mais uma pergunta aqui. Se a gente começar a abrir, a gente vai ficar até amanhã conversando sobre isso. Eu queria que você voltasse uma outra oportunidade, sim. com mais resguardo em relação aí, informações mais precisas, que você está aí não podendo falar agora, mas eu sei que você vai falar uma hora. A gente tem que passar isso para a população. Tá. Porque a gente precisa de médico, né? Sim, sem dúvida. O CS2, várias reclamações do CS2 que não tem médico lá, e os atendentes falaram, só quando Deus quiser mesmo que vai ter médico aqui. Então, é horrível isso. Eu ouvi isso do... O cara tá doente, ele não pode esperar, ele tem que ser atendido, senão ele morre, né? E tem que sair correndo atrás aí, Mogi, São Paulo, e fica difícil. Só reforçando o PPA, é o seguinte, você tem alguma pergunta aí para passar? Não? O terceiro setor pode participar, né? Deve participar. Sim. Vamos repetir aqui, dia 10 de junho, já foi dia 10, né? Já, claro, hoje é dia 21. Dia 24, dia 24 de junho, vamos ter aí assembleias deliberativas da PPA e também para discutir alguma coisa sobre o plano diretor, né, Rosenil? Sim, o plano diretor, a parte participativa do plano diretor está sendo feito em conjunto com a parte participativa do PPA. Né? Escola Municipal Adélia de Lima Franco, lá pro lado do Jardim Amazônia, Palmeiras, Parque Buenos Aires, Vila Fátima, Planalto, Jardim do Lago, Jardim São Luís, Jardim Amazônia, Vila Cunha, Parque Heroísmo, Jardim Brasil, Vila Ipelândia, Jardim Itamaracá, Jardim das Palmeiras e adjacências. E no dia 1º de julho vai ser na Escola Municipal Engenheiro Isaías Martinelli Gama, que fica no Parque Residencial, também pro lado de lá, Nova América aqui, né? No Jardim Nova América. Umuarama, Jardim Helena, Jardim Leblon, Tamamarajoara, Jardim Samambaia, Iqueda, Rafa e adjacências. Todo mundo convidado. Qual horário, hein? 14 horas. As plenárias sempre aos sábados, a partir das 14 horas. Ah, tá. Sempre às 14 horas de sábado. Você deve participar, você da população que morador do bairro, deve ir lá. Você que é do terceiro setor, né? Associações de bairros, associações, enfim, do terceiro setor, vá, dê seu palpite, dá sua opinião, cobre. Fala, eu quero que seja aí colocado no plano da PPA, enfim, que melhore isso, que melhore aquilo, que faça isso, que faça aquilo, a partir do próximo ano, do próximo 2 anos, 3 anos, 10 anos e assim por diante, né, Rosenil? Sim, e aí eu queria, nesse convite, né, para as pessoas participarem, dizer de uma estratégia, né? Porque hoje tem uma série de coisas que nos desassossegam com relação a como a cidade está. Essa questão dos buracos, por exemplo, é uma delas. Tem que deixar a cidade bonita, a cidade segura. Isso tem que resolver para amanhã. Nós não podemos ficar esperando o ano que vem. Para ontem, né? Para ontem não tem mais jeito, né? Mas o que tem que ser feito é a partir de agora. Mas o poder público, ele não pode funcionar no campo da emergência apenas. Acho que um dos problemas que nós temos de ter uma demanda emergencial muito grande foi o descompromisso com o planejamento de médio e longo prazo que a gente teve nesse último período. Então nós temos que recuperar a nossa capacidade de planejamento e de coordenação dos trabalhos, de modo a garantir a priorização adequada e eficiente de acordo com os recursos que temos. O PPA permite fazer isso. E nós vamos ser mais eficientes nesse plano e nesse planejamento se tivermos mais participação das pessoas, do terceiro setor, da sociedade organizada. Então, é importante ir para a plenária do PPA. A gente tem lá um espaço para discutir emergência? Temos. Mas é importante ir pensando a cidade no médio prazo, tá bom? É importante ter essa visão, né? Que não vamos abrir mão nunca das emergências, daquilo que tem que ser feito imediatamente, mas é necessário pensar também as grandes obras e os grandes serviços e as grandes intervenções estruturantes que são necessárias na cidade e que poderão ser materializadas a partir de uma construção de um PPA com a participação de todos. Bem, Neia, depois ele vai responder em outro momento sobre a Santa Casa, né, os projetos, etc e tal, que a gente deixou aqui mais ou menos já engatilhada essa próxima visita do Rosenil, para ele estar falando um pouco mais sobre a saúde, uma vez que ele faz parte, ele é o secretário de governo, então ele sabe tudo que rola
lá no governo. Olha, né, tudo é muito, não, né? Mas realmente nós temos aí... Você participa das reuniões, você sabe o que vai rolar daqui para frente em todas as áreas da cidade. Então a população precisa saber disso e com urgência, né? Principalmente na área da saúde. E outras áreas também, mas vamos falar de saúde. Se eu for te perguntar, a gente não sai daqui hoje. Suas considerações finais, vai. Bom, Paulinho, eu queria agradecer a Néa aí que participou. Se teve alguma pergunta aí que não foi atendida, vou entrar em contato com ela. Queria agradecer o Rogério Lavan, que fez aí o contato. Agradecer a todos os seus ouvintes, a todos aqueles que estão participando desse debate. Queria agradecer ao prefeito Rodrigo Xuxi e o nosso vice-prefeito Walmir Pinto pela oportunidade de estarmos aí conduzindo esse projeto sob a liderança deles. Os nossos secretários, os nossos assessores, todos os funcionários públicos da Prefeitura de Suzano. A gente quer também agradecer o empenho que tem demonstrado para que a gente possa implementar aquilo que é necessário implementar para garantir direitos a toda a nossa população. Sabemos que tem muito o que fazer ainda, os desafios são grandes, mas a nossa capacidade de governo não é pequena, a nossa capacidade de gestão ela vem melhorando a cada dia. E nós temos convicção que vamos conseguir cumprir as metas estabelecidas. Agora, tem uma ousadia aqui. Nós vamos cumprir as metas, mas queremos estabelecer juntos, com toda a população, as metas e as prioridades que teremos. E isso é um ganho para todos nós. Então, eu tenho convicção que o processo de governo participativo é um processo que faz com que a máquina pública seja muito mais eficiente e muito mais capaz de enfrentar os desafios que são grandes. E obrigado mais uma vez. Imagina, Zenaide Toguchi do Centro, esperamos que todos os projetos sejam realmente concretizados. Valdeci Valentim da Vila Nova Europeis. Bom dia, Valdeci, bom dia a todos. Bom dia, muito boa entrevista que ocorre agora. Parabéns para a Rádio Sat, parabéns para o Rosenil, para todos que estão aqui. Eu te agradeço. Beleza, Rosenil, um grande abraço para você, até a próxima oportunidade. Rádio Sat FM, a rádio que fala com você, deixando você sempre a par do que está rolando na cidade de Suzano. Adelbras UPS é uma empresa do setor elétrico especializada em soluções para proteção, distribuição